Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. O papel é uma antiga forma de gravar e armazenar ideias. Quais são as formas modernas? Que duas grandes invenções tornaram possível o telefone celular? Agora, tente isto. Crie seus próprios hieróglifos. Use sua imaginação e os símbolos do mundo ao seu redor para escrever uma frase. Os seus colegas vão conseguir entender esse código? Se quiser saber mais sobre a história da comunicação, confira estes websites. Enquanto você assiste à segunda parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Que mudança sofreram os computadores nos últimos 50 anos? Como as ondas de rádio são identificadas? Diariamente, as pessoas do mundo todo usam computadores na escola, no trabalho e em casa. Os computadores tornaram-se parte da vida moderna. Eles são usados para diversas atividades. Mas os computadores foram originalmente projetados, como seu nome infere, para computar ou resolver cálculos matemáticos. O ábaco é o mais antigo aparato de cálculo conhecido, datando provavelmente do ano 1100 a.C. Cada conta abaixo da barra do ábaco representa o número 1. Cada conta acima da barra representa o número 5, ou o número de dedos de uma mão. Você pode pensar no ábaco como uma calculadora digital primitiva. No início do século XIX, foram desenvolvidas calculadoras mecânicas para cálculos matemáticos. Elas eram chamadas de máquinas pensantes. Em 1821, o matemático inglês Charles Babbage inventou um computador mecânico que chamou de máquina diferencial. A máquina somava números com mais de 31 dígitos. Babbage projetou em 1834 outro computador, que ele chamou de máquina analítica. Essa máquina nunca ficou pronta, porque a tecnologia necessária não estava disponível na época. Ainda assim, a teoria por trás da máquina analítica representou um enorme passo. Babbage previu uma máquina programável e, como seria com o computador dos anos 70, operada com cartões perfurados. Trabalhando nos laboratórios Bell em 1937, George Stibitz desenhou o primeiro computador digital elétrico que se chamava somador binário. A partir de relés, fios, baterias, contatos e tiras de metal descartados e indicadores luminosos feitos de lâmpadas de flash, a máquina utilizava o código binário ou contagem binária. Na contagem binária, qualquer número pode ser escrito como 1, 0 ou uma série de uns e zeros. O computador é direcionado para cada passo seguinte por um sistema de uns e zeros. É mais ou menos como o sinal de ande ou pare. Stibitz começou a construir a primeira calculadora de números complexos em 1939. E o circuito podia somar, subtrair, multiplicar e dividir números complexos. Ao contrário da somadora binária, a calculadora de números complexos usava mais de 400 relés conectores. Ele apresentou a máquina em dezembro de 1940. O primeiro computador eletrônico digital de uso geral, o ENIAC, foi construído em 1946 pelo exército americano. O ENIAC, sigla em inglês de Integrador e Computador Eletrônico Numérico, era uma máquina enorme que ocupava uma sala do tamanho de uma quadra de futebol. John Mauchly e J. Presper Eckert projetaram o ENIAC. Diz a lenda que o ENIAC usava tanta energia que todas as luzes da Filadélfia piscaram quando ele foi ligado pela primeira vez em 14 de fevereiro de 1946. Mesmo sendo um avanço na computação eletrônica, o ENIAC tinha suas limitações, como seu tamanho gigantesco e sua pouca capacidade de programação. A máquina tinha que ser reconfigurada manualmente para trocar de um programa para outro. O matemático de Princeton, John von Neumann, foi o primeiro a publicar a ideia de que seria possível dizer ao computador o que fazer sem reposicionar os fios para aplicações diferentes. Ele teorizou que o programa de computador e os dados sobre os quais ele atuava poderiam ser armazenados na mesma memória. Em 1951, Mauchly e Eckert desenharam um novo computador na empresa Remington Rand para o Serviço de Recenseamento Americano. Eles o chamaram de UNIVAC.
Ele chamou a atenção quando auxiliou pesquisadores a prever o vencedor da eleição presidencial de 1952. Os primeiros computadores usavam interruptores mecânicos, mas quando o ENIAC foi construído, as válvulas eletrônicas substituíam os interruptores mecânicos. Eles eram mais rápidos, porém maiores, quentes e pouco confiáveis. A invenção do transistor em 1947 tornou os interruptores mais rápidos, menores e mais confiáveis. Engenheiros criaram em 1960 um circuito integrado conectando muitos transistores. Os circuitos integrados permitiram computação mais rápida e versátil. Em 1964, Douglas Engelbart apresentou uma nova forma de comunicação com os computadores. Eu não sei por que chamamos de mouse, às vezes eu me desculpo. Começou assim e a gente nunca mudou. O mouse de Engelbart tornou os computadores mais amigáveis e preparou o caminho para ferramentas interativas como o sistema operacional Windows e a internet.